Bem-vindos ao Albergue. Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Star Wars. Bom, vou falar o que exatamente de Star Wars. Eventos recentes aí no nosso país me remeteram bastante a momentos da saga e me deu vontade de trazer eles aqui e tentar tirar uma lição positiva disso. Aviso de antemão então que existirão spoilers de Star Wars nesse vídeo. Se você está aqui e nunca viu Star Wars, fica aí já o alerta. Começa então falando da Velha República que aparece na segunda trilogia de Star Wars. Conhecemos ali os Jedi como uma grande força mantenedora da paz, guardiões da paz e da justiça, como eles são chamados, uma força respeitada, e conhecemos um pouco do funcionamento da República através do Senado Galáctico. Ali cada planeta tem o seu representante, onde eles opinam sobre as questões, votam, em coisas que são apresentadas. Uma sociedade com problemas, porém democrática. E ao longo da trilogia, vemos surgir diversas questões que vão minando essa democracia. Um movimento separatista que inicia uma guerra civil, o senador Palpatine é eleito chanceler e ganha plenos poderes pelo Senado por causa do período de guerra civil, um exército de clones feitos à margem da lei ainda assim são usados, afinal a República precisava daquilo. Várias questõezinhas que vão minando cada vez mais a democracia, até que no final do episódio 3, Palpatine se revela como o imperador que nós já conhecíamos da trilogia clássica e instaura o primeiro Império Galáctico. E é ovacionado nessa cena que é muito marcante. E a rebelião Jedi foi contida. O que houve? O chanceler está falando de um plano dos Jedi para tomar o poder no Senado. Os Jedi remanescentes serão caçados e derrotados. O atentado contra a minha vida me deixou bem ferido e deformado. Mas eu garanto a vocês, minha determinação jamais foi tão forte como é agora. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Uma cena triste, porém muito familiar. Quantas vezes a democracia em risco ou mesmo extinguida foi celebrada pelas pessoas que viam aquilo ali como uma oportunidade de algo novo. Mesmo com toda uma aparência má, mesmo com algo muito suspeito no ar, as pessoas viam aquilo como uma nova oportunidade. E o Palpatine, celebrado por todos, aplaudido por trazer novidade para a política, prometendo romper com aquele sistema, sendo que ele era o sistema, ele estava há muitos anos ali. As pessoas não enxergavam que era um político que já estava há anos naquele poder, naquele sistema, e simplesmente não fez o que deveria pelaquela sociedade. Está há 30 anos lá e nada fez. Um outro exemplo também que claramente podemos trazer para a nossa sociedade atual. Passamos então para a trilogia clássica, que cronologicamente é a segunda, onde acompanhamos o Império cada vez mais opressor, dissolveu o Senado, agora não existe mais representatividade nem de fachada, é controle, mão de ferro, e testemunhamos Luke Skywalker, Leia, Han Solo e toda a rebelião enfrentando esse Império, tendo missões para minar esse poder do Império, como por exemplo a destruição da Estrela da Morte. E durante toda a trilogia acompanhamos essa saga, até que no episódio 6, no Retorno de Jedi, o Imperador cai e o Império é derrotado e temos a celebração na Vila dos Ewoks. A República pode realmente voltar e termos democracia na galáxia de novo.
final bem otimista, bem feliz, aquela coisa maravilhosa. Porém, em 2015, Star Wars voltou e vimos a continuação dessa história. O que aconteceu? Agora a República está em paz, temos uma era de prosperidade democrática, aquela maravilha toda. Não. A República existe, o Senado foi restabelecido, a democracia está presente na galáxia, porém a Leia, agora general, tem que coordenar uma resistência para enfrentar a Primeira Ordem, que é uma organização que quer a volta do Império. Sabe aquela coisa? No tempo do Império que era bom? Mais um exemplo para nos identificarmos aqui com a nossa realidade atual. Vemos uma organização querendo a volta da opressão. A opressão é que era boa para a galáxia, que trazia ordem, que trazia o verdadeiro progresso. Como se não bastasse isso, um dos principais expoentes da Primeira Ordem, o Kylo Ren, é filho da Leia e do Han Solo, sobrinho do Luke Skywalker. Uma pessoa que foi criada naquele ambiente de resistência, de valores democráticos, de sabedoria, optou pelo caminho do autoritarismo, daquela coisa mais fascista, aquela coisa opressora, um parente optando por isso, achando isso uma opção válida. Quem não se identifica com isso também, de ter uma pessoa que ama, optando por um caminho tortuoso da política, porque acredita que aquilo é uma opção válida, é aquilo que realmente o país precisa. E aí eu me peguei pensando nesse filme, na nossa realidade atual, bateu aquele desânimo que não adianta, a democracia surge, mas ela logo é seduzida por valores autoritários, o nosso país é historicamente propenso a governos ditatoriais, governos autoritários. Adianta ter realmente esperança? Eu peguei muito esse exemplo do filme, terminou de uma maneira tão otimista, o Império do Mal caindo, a República ressurgindo, para a gente ver na continuação que o mal é persistente, o mal continua, seduz até as pessoas próximas a optarem por aquele caminho, às vezes nem percebem o mal que aquele caminho faz. Realmente adianta, me peguei muito como o Luke Skywalker, identificado com o sentimento do Luke Skywalker. O Luke que não aparece no Despertar da Força porque está exilado, porque desistiu. Ele viu que não valia a pena, ele perdeu o sobrinho dele para o mal, aquela coisa que ele combateu do lado sombrio estava ressurgindo, então para ele foi melhor desistir, se exilar, fugir, não querer mais saber daquilo. E esse é um sentimento que estava muito presente em mim nos últimos dias. Surge alguém com um discurso de autoritarismo, de militarismo, defendendo tortura, violência, e a população abraça aquilo como uma solução. Nós voltamos a flertar com esses valores perigosos, e a vontade foi desistir, a vontade foi, dada devidas proporções, me tornar esse Luke Skywalker exilado, de não querer mais saber de nada. Porém, em Os Últimos Jedi, eu lembrei que o Luke voltou a lutar. A chama da Aliança Rebelde voltou para o Luke Skywalker, ele retomou, teve uma das melhores lutas de toda a saga ali contra o Kylo Ren, e essa lembrança me ajudou aliado a esse vídeo do Mujica. Apenas una palabra, una frase. Lo único que yo tengo que decir es repetir una y mil veces más. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos, los que se resignan a la derrota. La vida es una lucha y es una lucha permanente, con avances y con retroceso. No es el fin del mundo. Por lo tanto, aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar. Y debe ser permanente, pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso. No, apenas hemos subido algún escalón. Tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo. Viver é lutar. Lutas maiores, lutas menores, mas não existe realmente uma vitória definitiva. Casar, por exemplo, não é uma vitória definitiva. Depois que casa, você tem que construir a sua relação dia a dia para aquela relação ser proveitosa, ser saudável para ambos.
ambos serem felizes naquele relacionamento. Arrumar um emprego não é uma vitória definitiva também. Você tem que mostrar competência no seu trabalho. Em menor e em maior grau, não existe realmente uma vitória definitiva. Assim como não existem também derrotas definitivas. As derrotas nos abatem, as derrotas nos botam para baixo, mas temos que nos levantar por nós mesmos e pelas pessoas que nos amam. O exílio apenas prejudicou o Luke Skywalker. Quantos anos ele ficou sem conviver com a irmã dele? Ele pôde se reconectar com ela nos últimos Jedi, mas quantos anos não foram perdidos naquele exílio? Se isolar, se entristecer, se abater, só prejudica você e as pessoas que te amam. Então, se os acontecimentos recentes desmotivaram você, como desmotivaram a mim, lembre-se que ninguém solta a mão de ninguém. Somos milhões de Lukes, milhões de Leias, milhões de Han Solos, todos unidos, e enquanto tivermos uns aos outros, não estamos sozinhos. Lembrando sempre que há derrotas na vida, mas também há vitórias e há pessoas pelas quais vale a pena lutar. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberto72, Instagram, Twitter e Facebook, sigam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo, que a força esteja com vocês e mais que nunca, nós somos a Resistência.